Você sabia que o mercado de consultoria acústica está em plena expansão, mas muitos profissionais ainda não conseguem se posicionar e aproveitar essas oportunidades? Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar como entender um pouquinho mais sobre o mercado de consultoria acústica, identificar as principais oportunidades e dar os seus primeiros passos. Mesmo que você nunca tenha trabalhado com engenharia acústica, eu vou te trazer aqui estratégias específicas que podem abrir portas incríveis, principalmente para quem está no mercado AEC, de Arquitetura, Engenharia e Construção. Então vem comigo para descobrir um pouquinho mais sobre consultoria acústica. O mercado de consultoria acústica está crescendo devido à maior preocupação em relação a conforto e também sobre questões jurídicas, né, em termos de projetos residenciais, comerciais e industriais. Isso cria oportunidades para engenheiros, arquitetos e que também precisam diversificar um pouquinho a sua atuação, não só trabalhar lá com o seu projeto civil, enfim, fazer aqueles projetos que não tenham conforto. Então, se você já pensou em agregar mais valor aos seus serviços de projeto, a consultoria acústica pode ser exatamente o que você procura. É uma chance de resolver os problemas reais que os clientes encontram nas suas edificações e agregar diferenciais competitivos no portfólio das construtoras. Nesse vídeo, vamos explorar então o panorama geral do mercado de consultoria acústica, e é uma área de grande demanda, né? E inclusive por serviços que tenham ligação com o jurídico das empresas, enfim, até as pessoas físicas podem acionar esse jurídico. Eu vou trazer aqui algumas estratégias, né, sendo um especialista em engenharia acústica. Então, mesmo que você esteja começando do zero, eu posso te mostrar aqui alguns caminhos possíveis, né, de você entrar nesse mercado que tem um potencial muito grande de gerar resultados para você. Então, já te convido a dar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e se você quer transformar a sua carreira e aproveitar essas oportunidades aqui no mercado de acústica. Então, já curta aí o vídeo e recomende também para os amigos. Se você se inscreveu aqui, você já pode ter acesso a outros conteúdos. Então, já aproveita, deixa um comentário para a gente criar mais conteúdos como esse para você também, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Eu separei aqui 3 tópicos principais para a gente conversar, então, nesse tema aqui, né? Primeira questão é o panorama atual de consultoria acústica no Brasil, tá? Como é que tem se desenrolado esse mercado? A gente viu aqui a partir de 2012, basicamente, que muito movimento começou a surgir porque as normas todas eram internacionais e não tinha assim muitos consultores que já estavam assim no mercado. Então, vamos dizer que uns 200 consultores no máximo em todo o Brasil estavam atuando nessa área, né? Os congressos eram pequenos, muito pouca gente discutindo sobre os temas, né? Mas nos mercados internacionais os congressos são grandes. Então a gente viu que tinha muito potencial, hein? Inclusive eu entrei justamente em 2012 no mercado de engenharia acústica, vislumbrando que seria um mercado muito interessante. Lá na Europa, por exemplo, já é um mercado com grande possibilidade, né, de você colocar uma empresa e ser bem sucedido, porque a demanda por esse tipo de serviço é muito grande. Vamos imaginar aqui que a Europa tem uma pirâmide etária, né, com muitas pessoas idosas. O que isso influencia? Que as pessoas precisam de mais conforto nas edificações. Geralmente os idosos são mais criteriosos, né, exigem um pouco mais de, vamos dizer assim, silêncio, né, para fazer suas atividades, ter mais descanso, né, estão curtindo melhor da sua vida. Então, lá o mercado já é bem desenvolvido. Então, observando esse movimento, as construtoras aqui também do país começaram a ter que se adequar a algumas questões que já estavam, vamos dizer assim, impostas pelo governo de acordo com o programa Minha Casa Minha Vida, que já estava estabelecendo níveis mínimos de conforto das edificações, para que não fosse entregue também edificações com um padrão de qualidade muito abaixo, que não permitisse que as pessoas morassem, e ao mesmo tempo as construtoras de alto padrão já estavam vendo que isso poderia ser um diferencial competitivo. Então, teve ali um bom trabalho, né, das comissões técnicas da ABNT para que essas normas técnicas internacionais fossem traduzidas e esses consultores acústicos agora tivessem a oportunidade de trabalhar e desenvolver mais para que as construtoras tivessem também condições de analisar os resultados de ensaios, enfim,
de projetos acústicos e aí começar a agregar valor nos seus projetos. Um destaque aqui no mercado de construção civil, né, é essa questão de atuar com normas de desempenho. Mas existe também a questão do conforto em edificações comerciais, que também está ligado à qualidade ali do trabalho que você está desenvolvendo, mas também tem a questão de privacidade e confidencialidade, que as salas, em geral, de reunião precisam. Então, imagine se você tem aí um escritório de advocacia e tal, e precisa ter um pouquinho mais de privacidade, porque os seus clientes chegam com temas delicados. E o vizinho, com certeza, não precisa estar participando das conversas, das reuniões com você. Então, esse é um tema bastante interessante que a consultoria pode entrar junto com arquitetos, ou se você é mesmo arquiteto e não tem essa expertise, você pode se desenvolver nessa área. Com certeza vai conseguir agregar muito mais valor ao portfólio de serviços. Vamos pensar aqui também no setor de educação, porque as salas de aula, elas podem também ser adaptadas para ter uma melhor sonoridade, permitindo que o professor não eleve o tom de voz para falar ali em público, e com isso desgastar a sua voz. Então, ele vai ficar muito mais satisfeito, a escola também vai ter um melhor aproveitamento das crianças, que tanto a pessoa na primeira carteira quanto na última carteira vão estar ouvindo bem o professor, né? E em decorrência de um ambiente adequado e ausência de sons externos interferindo e prejudicando o som ali da aula, certo? Vamos pegar aqui também exemplos que envolvem as questões jurídicas. Por exemplo, nas edificações que estão sendo entregues agora, elas já têm que estar atendendo às normas de desempenho técnico, né? Então, não só na questão de térmica, lumínica e questões mecânicas, mas a questão acústica é muito interessante e muito importante, porque a gente entra no apartamento novo, poxa, que bacana, bem acabado, legal, mas só tem a percepção da acústica quando você começa a morar, passa algum tempinho e diz, poxa, não consigo dormir porque tem sempre um barulho de um cano de água ali, soltando no meio da madrugada, o que será que é isso? Será que é da piscina que tem lá em cima? Será que é o meu vizinho chato que sempre chega às 3 da manhã? Então, são questões que dá para ser resolvidas, né? Elas conseguem ser manejadas antes do projeto sair do papel. Então, a consultoria acústica pode entrar nesse ramo, né, de arquitetura aliada ali à resolução de engenharia antes que você coloque o primeiro tijolo e aí garanta, então, o sucesso do projeto. Um ramo também bastante importante é na área da indústria. Se você trabalha, enfim, numa indústria, sabe quão ruidosas são as indústrias brasileiras, principalmente em transformação de matéria-prima. Então, os maquinários que são utilizados, motores e ventiladores, etc., geram um ambiente muito insalubre. Dentro desse ambiente, em geral, as equipes de segurança do trabalho acabam identificando a oportunidade, né, de trabalhar um pouquinho melhor essa questão de insalubridade, reduzindo custos para o empresário e, com isso, então, maximizando o lucro das empresas. Então, a consultoria acústica é muito importante nesse aspecto, onde você pode trabalhar junto com os profissionais de segurança do trabalho e, com isso, conseguir uma sinergia para reduzir o ruído, né, através de técnicas de controle de ruído, e com isso você conseguir, então, melhorar a situação tanto para o trabalhador e dar mais lucratividade para o empresário final. Então, a consultoria acústica, é importante que você faça até um cálculo antes de fechar o negócio com o cliente, mostrando efetivamente o quanto que ele vai estar economizando em termos de insalubridade, né, o pagamento desses adicionais de insalubridade por parte ali do empresário. Bom, muita gente hoje em dia está trabalhando em casa também, né, no seu home office, etc. E às vezes até quer fazer um pequeno estúdio ali de gravação para tocar uma guitarra, enfim, gravar alguma coisinha, às vezes até filmmaker e tal, precisa botar um som junto com uma trilha ali, e às vezes quer trabalhar lá 4, 5 horas da manhã, né? Foi um horário que chegou e está com inspiração para fazer. Só que com certeza não consegue, né, numa edificação convencional, ligar uma guitarra lá ou botar um som mais alto, porque vai atrapalhar os vizinhos. Então, o isolamento acústico é essencial nesses casos. E, às vezes, ele não vem como padrão da construtora, né? Ou quase sempre, na verdade. Então, é importante você procurar um profissional que
tenha essas qualidades, né, de saber como fazer um isolamento acústico mais barato e que comporte aquela atividade que você está fazendo. Por exemplo, se você tem uma sala lá da sua casa e quer construir um estúdio de gravação, você pode pegar um profissional desse que vai te indicar os materiais, tanto de revestimento interno quanto preparação ali das paredes, para fazer um bom isolamento acústico e você evita daí incomodação com os vizinhos, etc, né? Então é muito importante ter isso em consideração. Agora, se você está do outro lado da moeda, né, quer oferecer esse tipo de serviço, em geral os arquitetos que já estão em contato com os clientes ali para fazer, de repente, um projeto de um móvel, uma decoração de uma sala, podem agregar esse serviço, né, oferecendo uma consultoria acústica, que pode ser algumas horas a mais do teu serviço e que podem ser bem remuneradas também. Então é muito interessante você colocar isso no teu portfólio de forma que você dê mais valor para o cliente e ele se sinta mais satisfeito. Bom, eu passei aqui um pouquinho do panorama geral de consultoria acústica e também sobre questão de serviços que envolvem a questão jurídica, né? Tanto na área de indústrias, quanto também na questão de desempenho acústico, que pode gerar também passivos para as construtoras, né? Então, se você não tem uma edificação com isolamento acústico, você está ali correndo o risco, na verdade, do cliente entrar com uma ação, enfim, diz, poxa, não foi projetado corretamente. Hoje mesmo, de manhãzinha, eu fiz uma medição num apartamento logo abaixo de uma piscina, onde, enfim, estava com ruído acima do valor permitido pela norma. Então, ali já identificou-se um problema. E sorte que o apartamento ainda não foi entregue para o cliente, ainda tem tempo de fazer uma correção, né? Então, é importante a construtora estar atenta a esses detalhes para evitar de estar colocando no mercado um produto que pode até ser um problema futuro para o jurídico da empresa. E o terceiro tópico que eu queria entrar são, então, estratégias para você se posicionar como um consultor acústico. Não é, claro, de uma hora para outra que você vira especialista na área, né? A gente tem aqui uma formação dentro do Portal Acústica, onde você leva pelo menos aí de 3 a 5 anos, né? Geralmente para você sair de um nível mais júnior para um nível mais pleno, e daí depois mais uns 3, 5 anos para você entrar no nível sênior de consultoria. Mas você pode também ter alguns atalhos nesse meio do caminho, se você trabalhar com as pessoas certas e tiver parcerias estratégicas. Então eu te convido a conhecer também o Portal Acústica, no nosso site portalacústica.info, que eu vou estar colocando aqui também na descrição, para que você entenda um pouquinho mais sobre esse tema de consultoria acústica e possa conhecer os nossos treinamentos, mentorias, enfim, toda a gama de informações que a gente tem ali, para que você se torne também um especialista na área. Então, a gente construiu esse ferramental técnico e de conhecimento com muito zelo, com muito tempo, preparando cada conteúdo, cada planilha, checando os cálculos, para que você use com facilidade. Então, você vai lá, coloca os teus dados de medição, já adquire as tabelas, já adquire os gráficos para complementar no teu relatório técnico ou ainda dentro de um projeto de acústica com uma consultoria. Então é muito interessante você conhecer os materiais do Portal Acústica e se especializando para, de repente, até fazer uma parceria conosco, ser uns profissionais que trabalham conosco ou ainda estar trabalhando em conjunto em projetos. Ok? Espero que tenha te ajudado um pouquinho esse vídeo aí para você conhecer um pouquinho dessa nossa área e eu gostaria de convidar primeiramente aí para você curtir esse vídeo, se fez sentido para você. E aqui na descrição também eu vou deixar um convite especial para você conhecer um conjunto de workshops que a gente planejou para esse ano de 2025 e talvez tenha um próximo à sua cidade. E lá a gente vai poder discutir um pouquinho sobre o seu negócio, como ele está estruturado, se você pode melhorar esse negócio de arquitetura, engenharia ou ainda de construção, e se você consegue agregar mais valor através de técnicas ou ainda através da engenharia acústica. Tá curioso? Clica lá no botãozinho que a gente colocou na descrição para você conhecer essa agenda e se inscrever no workshop mais próximo a você. Tem um kit muito legal que a gente preparou
e aí você vai poder conhecer outros profissionais da área também, fazer network e estabelecer boas parcerias de negócios. Esse vídeo fez sentido para você? Clica aqui, dá o seu like e deixa um comentário para que a gente possa fazer mais vídeos iguais a esse para você. Valeu? Te vejo do outro lado do portal.